Bom, vamos lá então. Estamos gravando em dois lugares. Eu vou fazer aqui, ó, rapidinho. Vou fazer aqui essa tarefa que eu deixei lá para ser feita, né? Que vocês deveriam ter feito até ontem. E mais uma vez, se alguém não fez a tarefa, me avisa que daí eu vou ter que abrir uma outra tarefa lá depois para garantir a presença de vocês aí, avaliação, tudo mais. Então vamos lá então. Nós tínhamos esse balanço patrimonial aqui e era pedido para vocês calcularem os três, né, que a gente fala, os três não, são os 5 indicadores de liquidez. O primeiro para calcular é o capital circulante líquido. A fórmula é essa daqui, ó. Capital circulante líquido é ativo circulante menos o passivo circulante, que vai estar aqui, ó, aqui e aqui, certo? Então é 335 menos 250, um menos o outro, fechou. Isso aqui era a primeira questão que tinha lá, ok? Ou seja, capital circulante líquido, como é que se calcula ele? Ativo circulante menos o passivo circulante. Você vem aqui no ativo, vai lá no total do ativo circulante, que é 335 mil no nosso caso, e vai lá no passivo e pega o passivo circulante. Passivo circulante, 250 mil. Um menos o outro, né? Pela fórmula vai dar isso aqui. Fechou o rolê. Na sequência era para calcular o índice de liquidez corrente. O índice de liquidez corrente, ele usa as mesmas informações. Ele usa o ativo circulante e o passivo circulante. Só que agora, ele não faz um menos o outro, ele faz um dividido pelo outro. Por quê? Porque, na verdade, esse indicador aqui, o índice de liquidez corrente, bom, o índice de liquidez corrente é um indicador, por isso que chama índice, né? Mas, na verdade, ele vai dar uma resposta para a gente, ele vai falar o seguinte, o primeiro indicador, ele fala quanto é que sobra. A hora que eu tiro o passivo circulante do ativo circulante, sobra quanto? Que é o capital, né? O capital líquido, né? Também pode ser chamado até de capital de giro isso daqui. Mas o primeiro fala quanto que sobra. Aqui ele vai falar o seguinte, como ele vai dividir um pelo outro, que vai ser isso daqui, ó, e vai dar isso daqui, ele está dizendo o seguinte, ele vai falar quantos reais eu tenho no meu ativo circulante para cada real no meu passivo circulante, certo? Como o meu ativo tá aqui, ó, é maior que o meu passivo, com certeza vai dar um número maior que 1, certo? Por quê? Porque o ativo é maior. Se o ativo fosse menor do que o passivo circulante, vamos inverter aqui, ó. Faz de conta que aqui, em vez de ser 335, fosse 250, aqui embaixo fosse 335 mil. Aí a gente teria a seguinte situação, quer ver, ó? Dividido por 250 dividido por 335, aí nós teríamos 0,7462 e vai embora. Então daria 0,75, né, praticamente. Então, ou seja, quantos reais eu tenho no ativo para cada real de dívida no meu passivo circulante, ativo circulante e passivo circulante, tá? Então, o índice de liquidez corrente é um dividido pelo outro. O primeiro é dinheiro, tá? É 85 mil reais. Esse aqui não é nada, ele é um indicador, ele é um número. Falei já isso, falar de novo. É como se fosse o IDH, que estão falando muito por aí, né? O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. É um número, né? É um indicador, né? Tá, essa seria a ideia. Então foi lá. Depois, na sequência, a gente tem o índice de liquidez seca. O que é o índice de liquidez seca? Ele é o mesmo raciocínio do índice de liquidez corrente, ou seja, ativo e passivo circulante. Só que eu vou retirar do meu ativo circulante o valor dos estoques. Por quê? Porque o índice de liquidez seca ele vai considerar o quê? O que é dinheiro mesmo, tá? O estoque, a gente fala que ele é um ativo circulante, que ele tem liquidez. Por quê? Porque ele pode virar dinheiro a qualquer momento, mas ele não é dinheiro, né? Ele vai ter que ser vendido, vai ter que ser, né, trabalhado. Então, nesse caso aqui, eu vou retirar os estoques. O que eu retiro é o seco mesmo, é o que sobrou, né? Então, eu vou pegar qual é o valor dos estoques. Espera aí. Lá, o ativo circulante, a gente já está trabalhando com ele, né? 335 mil. Vem aqui, ó, no meu ativo circulante, tira, ó, pega os estoques, 230, tira um do outro. O que vai acontecer? 105 dividido por 250. Agora vai acontecer aquela jogada. O passivo circulante é maior agora. Então, o que vai acontecer? Vai dar um número menor que zero. Então, significa o seguinte, se o número é menor que zero, significa que eu não tenho dinheiro suficiente para cobrir o passivo circulante. Por quê? Porque o índice de liquidez, esses indicadores aqui, né?
o índice de liquidez seca, 0,42, me diz que se eu tirar os estoques fora, eu tenho 42 centavos para cada real no meu passivo circulante. Então, ou seja, eu não vou dar conta. Eu vou ter, para cada R$ 1 no meu passivo, tirando fora os estoques, eu tenho só 42 centavos. Então, repara que a situação aqui fica bem complicada, tá? Depois a gente vai para o índice de liquidez total, que ele já é um mais simplão. O que ele faz? Simplão não. Ele tem mais coisas nele, mas ele é mais básico. Ele vai pegar tudo que eu tenho no ativo circulante e no ativo de longo prazo. Ativo circulante é dinheiro no curto prazo. Longo prazo é dinheiro no longo prazo, óbvio. Eu vou somar isso, olha lá. O ativo circulante mais o realizável de longo prazo, eu vou dividir por quê? Por qual valor? Pelo passivo circulante, aqui ó, somado com o passivo de longo prazo. Então, ou seja, eu vou pegar todo o meu dinheiro de curto prazo e de longo prazo e vou dividir, somar isso, eu vou dividir pelas minhas dívidas de curto e de longo prazo. Por isso que chama liquidez total, que seria no total. Então, aqui estão os números, né? 335 mil mais 65, que é o ativo circulante e o de longo prazo. Olha lá, está aqui ó, em cima. E para o lado de cá, 250 mil e 225 mil no longo prazo. Está aqui também. Soma os dois e faz a divisão. Deu 0,84. Beleza? Então, o que acontece? Esse é a mesma história. Para cada R$ 1 que eu tenho no curto e no longo prazo, para cada dívida que eu tenho no curto e no longo prazo, que é o passivo circulante e o passivo de longo prazo, para cada R$ 1 de dívida, nesse total aí, quantos reais eu tenho no meu ativo circulante? Ou seja, quantos reais eu tenho no curto e no longo prazo? Eu tenho 84 centavos. Então, aqui está dizendo que eu não vou dar conta, teoricamente, nessa visão aqui. E depois, por fim, tem o grau de imobilização. O que seria o grau de imobilização? É o ativo permanente da empresa dividido pelo patrimônio líquido. Então, o que acontece? Vai dar aqui, ó, ativo permanente, 1.500.000, patrimônio líquido, 1.425.000. Divide um pelo outro, vai dar 1,05. Então, isso aqui ele fala a mesma coisa também, né? Ele fala que para cada R$ 1 no meu patrimônio líquido, eu tenho no ativo permanente 1,05 reais. Então, eu tenho mais dinheiro investido no ativo permanente, o valor supera, né, o valor do patrimônio líquido. Né? Então, significa que essa empresa aqui está bem, o grau de imobilização dela é alto. Né? Imobilização por quê? Porque o ativo permanente são coisas que ficam paradas lá. Né? Ativo permanente, ó, o que tem aqui? Veículo, máquina, equipamento, móveis. São coisas que a gente não vai vender. Isso não foi feito para gerar dinheiro. Isso foi feito para nos auxiliar a ganhar dinheiro, mas não para gerar dinheiro. Ok? Ó, uma leitura que se faz aqui, ó. Se eu pegar o capital circulante líquido e dizer que é 85 mil reais, isso aqui é para eu ter uma visão imediatista, vamos dizer assim, de quanto que eu tenho, qual é a minha capacidade de caixa que eu tenho no curto prazo. Capacidade de caixa em grana. Aí você vai falar assim, mas como assim capacidade de caixa? Se tem mercadoria, estoque, quantos receber aqui na jogada? É capacidade de geração, porque eu entendo que os estoques podem gerar caixa, as contas a receber no curto prazo podem gerar caixa, então é a minha capacidade. Eu não estou falando que é o meu caixa, tá? Então, esse primeiro indicador é isso. O segundo indicador, ele faz uma relação assim, ó, índice de liquidez corrente. Ele faz assim, ó, ele pega e fala, para cada R$ 1 na minha dívida de curto prazo, que é o passivo circulante, né? Para cada R$ 1, quanto que eu tenho em dinheiro no curto prazo? Eu tenho 1,34. Então, estaria legal. Significa que no curto prazo as coisas estão se acertando. Agora, se eu tirar fora o estoque, ele cai para 0,42. Aí a análise que você poderia fazer aqui, não é obrigado a fazer essa análise, né? Mas você poderia pensar o seguinte, ó, dá uma olhada aqui que coisa. O meu índice de liquidez corrente é 1,34. Ele está falando que para cada R$ 1 de dívida no curto prazo, eu tenho R$ 1,34 em dinheiro no curto prazo. Só que, se eu tirar fora o estoque, cai para 0,42. Então, qual é a leitura que eu faço? 4, 8, 12. 3 vezes menor. Entendeu? Então, ou seja, o estoque está representando 2/3 aí da minha capacidade de liquidez corrente. Né? Então, ou seja, é para se analisar, é para se pensar. Cara, se eu tirar os estoques, eu despenco, cai para
menos, sabe, menos não, eu despenco para um terço da jogada, né? Então, quer dizer que os estoques têm uma representação muito grande aqui dentro desse índice de liquidez corrente. Aí vem a pergunta, isso é bom ou é ruim? Cara, isso não é nem bom nem é ruim. É só a gente pensar o seguinte, como é que é esse estoque? É um estoque que vende bem? É um estoque que está sempre em constante venda? A gente está bem na praça aí? Então tranquilo. Então talvez não seja ruim não, entendeu? Então é isso que você tem que pensar, isso que a gente vai ter que sempre imaginar. Que, a bem da verdade, o que você tem que observar é o curto prazo, como é que você está no curto prazo. Por quê? Porque indo para o longo prazo, você vai trabalhar, você vai fazer as coisas acontecerem. Isso aí tem a ver com isso daqui, ó, índice de liquidez total, 0,84. O índice de liquidez total diz que para cada R$ 1 em dívida que eu tenho 0,84 centavos. Isso no total, curto e longo prazo. Então alguém pode ficar preocupado com isso. Cara, no longo prazo as coisas se complicam. Não, não se complicam. Não se complicam. Elas se complicam se você tiver sem capacidade de vender. Entendeu? Você não consegue vender. Ou as coisas estão indo mal, você não está conseguindo se virar. Aí a coisa fica ruim, sim. E o grau de imobilização, ele meio que ele não se conversa muito com esses indicadores aqui de cima, é um negócio meio à parte. Porque vocês viram que eu fui fazendo análise aqui, né? Ó, tira o estoque, fica desse jeito, no longo prazo fica desse jeito. E o grau de imobilização? Ele é meio universal, ele é universal, não é meio global. Ele pega agora e todo sempre aí. Na verdade, o grau de imobilização, ele vai dizer para mim o seguinte, quanto que eu tenho parado na empresa? Tinha uma expressão, né, que eu falei já nas aulas anteriores, que o pessoal mais antigo fala, dinheiro empatado, não só o pessoal mais antigo. Pô, empatou dinheiro no negócio lá, hein? Então aqui está dizendo o seguinte, ó, que ele empatou 1,05. Se eu multiplicar por 100 aqui para virar porcentagem, vai falar para mim que é 105% do meu patrimônio líquido está no ativo permanente. Aí vem aquela história, isso é bom ou é ruim? A princípio, o ideal era ter menos possível ali. Era ter quanto menos melhor, entendeu? Mas não dá para falar que isso é bom ou é ruim. Vai depender do ramo de atividade, do cenário que essa empresa trabalha. De repente, ó, esse grau de imobilização aqui ó, é composto por veículos, máquinas, equipamentos e tem aqui dentro ó, marcas e patentes, que nesse caso específico é valor muito grande em relação a todo. É quase, vai lá, quase 85, 90% de todo o meu ativo permanente é marcas e patentes. Então, talvez não seja ruim, não. Porque marcas e patentes é importante eu ter. É importante, é necessário, eu preciso disso. E se tem esse valor alto desse jeito, é porque são marcas e patentes boas. São coisas que valem, o mercado está de olho nisso, né? Então deixa aí, entendeu? Mas é o que? Eu estou precisando fazer caixa. Aí beleza, talvez você possa vender uma marca sua, vender uma patente para alguém, pode fazer dinheiro com ela. Mas eu ficaria mais preocupado se a grande parte do ativo permanente fosse, por exemplo, imóveis. E olha imóveis aqui, ó, fiz propósito, até zero, entendeu? Ele tem zero de imóveis, né? Então, ou seja, por que eu falo de imóveis? Porque às vezes você tem um mega dinheiro aplicado em imóveis que poderia estar sendo usado para outra coisa e rendendo dinheiro para você. Então, às vezes é melhor você alugar. Sei lá, vou comprar um imóvel, vou pagar um barracão aí, vou pagar R$ 500 mil o barracão. Qual que seria o Eu acho, aluguel de um barracão desses? O aluguel de um barracão desses, sei lá, colocar aí 1%, 5 mil, 10%, 1%, R$ 5.000, vai. Talvez até mais. R$ 5.000. Representa 1% do dinheiro que você vai investir. Será? Será que não é melhor, ao invés de eu pegar e investir 500 mil para economizar R$ 5.000, não é melhor eu pagar R$ 5.000 todo mês, pegar os 500 mil, investir na empresa e fazer dinheiro? Talvez por mês eu faça mais dinheiro do que o aluguel. Isso é uma verdade. Isso é um negócio muito, muito pensado ultimamente, entendeu? Então a questão de mobilização tem que levar isso em conta também. Uma outra coisa que se fala muito aqui é a seguinte, ó, deixa eu sair daqui, deixa eu voltar aqui para vocês aqui. Uma outra coisa que a gente fala bastante aqui nessa questão é que essa questão do imóvel, né? Vamos fazer esse comparativo.
Se por acaso rolar nessa base aí, o aluguel for na casa de 1% do imóvel, 500 mil reais seria 5 mil reais. Cara, eu acho que se eu pegar 500 mil reais e jogar numa aplicação financeira aí bacaninha, eu acho que eu ganho mais do que 1%. Talvez eu ganhe 1,2%. Se eu tiver sorte aí, jogar no mercado financeiro, então, com certeza eu posso ganhar até 10%, até 15%. Então, pare e pensa, né? Será que é realmente necessário você investir em imóvel próprio? Gente, não estou falando para não fazer isso, tá? Não estou falando que é errado, não. Não é errado, não. Porque no final das contas, você ter um imóvel próprio para sua empresa, ele te dá segurança. Ele te dá segurança e tranquilidade para você fazer o que você quer. Você saber que ninguém vai querer pedir o imóvel de volta, entendeu? Né? Querer falar assim, não, estou precisando do imóvel. Você tem essa segurança. Então, ter um imóvel próprio, realmente, não é ruim, não. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas, dependendo da situação, talvez é um negócio para se pensar, né? Quer ver um negócio que as pessoas estão fazendo por aí e que está dando, que dá um resultado bacana? É carro. Então tem empresa que ao invés de comprar um veículo, ela aluga um veículo. A empresa que eu trabalhava, vamos dar um exemplo aí. Na época, nós tínhamos um veículo que a gente usava lá, que um veículo daquele, era um Prisma, se eu não me engano. O Prisma, naquela época, ele tinha um valor de aproximadamente, acho que era uns 40 mil reais, o valor do Prisma. E o aluguel dele saía por 1.600 reais na época. Alguém pode falar assim, mas 1.600 reais, se abusar, eu pago o financiamento do Prisma. Sim, é verdade. Eu pago o financiamento do Prisma. Mas qual que era o raciocínio lá deles lá? 40 mil reais. Se a empresa investisse na produção, não, no negócio dela, né? Linhas de distribuição, era energia elétrica. Se investisse 42 mil reais na rede elétrica, isso gerava um retorno muito maior do que 1.600 reais, mas muito maior mesmo, entendeu? Então, de repente, é uma coisa para pensar, né? Essa é a ideia. Alejandro, você está querendo falar alguma coisa? Está piscando sua tela aí. Se quiser, você pode me interromper. Não, É, não. então, ou seja, era esse o cálculo que se fazia lá, a conta que se fazia. Eu, a princípio, quando falaram que estou precisando de um carro aí, a gente vai alugar um carro. Eu achei meio absurda a ideia. Como é que vai alugar o carro? Mas não, cara. Era isso. 40 mil reais, era, na época, né? Era muito melhor você investir na empresa e ganhar, você ganhava muito mais do que 1.600. Outro detalhe, não se preocupava com a manutenção do carro. Cara, a cada 3 meses você levava o carro lá para a locadora lá para fazer revisão. Os caras deixavam o carro filé. E enquanto estava fazendo revisão, eles te davam outro carro para você usar. Então, ou seja, a gente não tinha prejuízo nenhum. Mas nem pneu a gente trocava do carro. Mas nem pneu. A gente trocava só o óleo. Abastecia e trocava o óleo do carro, fazia essas coisas. Troca de pneu, amortecedor, tudo isso daí por conta da firma. Então, é um negócio bom. Entendeu? Aí você vai falar assim, e para a empresa que aluga carro, será que é um negócio bom também? É um negócio bom também. Porque muito provavelmente eles conseguem custo baixo, né? Não custo na compra de um carro desse, mas o custo de manutenção deles é muito baixo. Então eles faz girar. Então eles ganham no volume, né, na verdade. Essa é a ideia. Ok? Deixa eu parar a gravação por aqui, então, por enquanto, para começar um outro